Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia estar aqui para poder meditar na palavra do Senhor com alegria no coração e com a disposição que Ele próprio nos dá, tá certo? A palavra, ela sempre nos instrui para a gente poder oferecer nosso ânimo, nossa força, nosso vigor, ou seja, nossos talentos, tudo que há na gente, tudo que há no nosso espírito, tudo que há na nossa alma, tudo que há, vamos dizer assim, no nosso corpo, a gente deve direcionar para a obra do Senhor, para agradar o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Que bênção, né? Acredito que você também sinta o mesmo que você não esteja em Cristo. Quando eu falo você não está em Cristo, é você não ter tido a compreensão e a aceitação do sacrifício do Senhor Jesus, que é fundamental para que a gente possa crescer e para que aquilo que está escrito na palavra, que diz assim, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Isso só poderá ser feito quando a gente toma decisão, quando a gente, vamos dizer assim, se manifesta, se inclina na direção do Senhor, assim como aquele eunuco e Filipe fizeram ali. O eunuco, quando conversa com Filipe, se inclina para que possa receber a instrução e a partir dali ter a sua vida, vamos dizer assim agora, conduzida pelo Senhor, porque lá em Provérbios fala que o Senhor, Ele dirige os seus passos. E é fundamental a gente entender isso. Que maravilha. A nossa meditação de hoje, dia 6 de fevereiro de 2025. E a gente não pode começar esse devocional sem antes registrar para a gente uma grande alegria, uma grande bênção, um dia de celebração. Afinal de contas, é o aniversário de uma das pessoas muito importantes da minha família, ligado à minha irmã primogênita, né? Que é o marido dela, é o César. Para mim também pode-se dizer até que é um pai, é um cunhado, mas também é um pai, é um tio, é um amigo, é alguém que sempre que eu necessitei, ele esteve ali muito marcante, presente. Inclusive, quando um dos momentos muito difíceis da minha vida, que minha mãe, vamos dizer assim, se posicionou pelas suas experiências que ela tinha tido inicialmente com relação a filhos que trazem as suas, vamos dizer assim, as suas escolhas maritais, vamos dizer assim, as suas escolhas conjugais para dentro da casa da mãe, e ela já tinha tido algumas experiências, vamos dizer assim, não tão agradáveis, de convívio, não que as pessoas fossem ruins, mas às vezes, mesmo sem as pessoas serem ruins, mas dificulta o convívio devido à personalidade tanto da mulher que chega quanto da própria dona da casa. E aí a minha mãe, eu com uma criança, que era meu filho, que hoje tem 30 anos, que é o William Nixon, no braço, aí quando eu fui para morar na casa da minha mãe praticamente fechou a porta. Ela não me impediu completamente, mas ela deixou muito claro que não era a satisfação dela aquilo ali, acho que pelas experiências. E aí entra o papel, esse personagem César, que simplesmente veio da casa dele ao saber, foi lá, me buscou e disse, vamos lá para casa, preparou lá uma casinha lá, que não tinha nada, deu uns ajustes e me jogou dentro dela e eu fui morar com minha família ali e morei por um bom tempo. Isso é para mostrar o valor e a representatividade que esse homem tem na nossa vida, tá? Na minha vida especial. Então, César, deixa aqui. Meus parabéns, que Deus possa te abençoar. Sei que a tua relação com Deus ela é conturbada porque você vê o movimento da igreja e nesse movimento da igreja, como você não se agrada, o teu coração vira um coração de faraó. Mas a nossa súplica e a oração para o Senhor é que Deus possa te encontrar, falar no teu coração e que você, antes de descansar, descanse realmente no Senhor, tá bom? Te amo, meu cunhado. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. E agora, voltando ao nosso devocional irá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, e a gente vai trabalhar o versículo 11. E nele, aprove ao Senhor pedir que registrasse. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. Não é segredo para ninguém, não é segredo para você que acompanha nossos devocionais, não é segredo para você que tem esse carinho pela leitura da palavra de Deus, né? E quando você mergulha aqui na literatura bíblica, nas histórias bíblicas, em especial ali nos livros de Salmos não, Reis, Samuel, Crônicas, que você vai ver que claramente Davi sempre teve o desejo de preparar, de ficar a casa de Deus, né? E Deus fez lá toda aquela ressalva, dizendo que, olha, nunca te pedi isso, nunca quis casa, e no final Deus vai dizer assim, eu prepararei, eu edificarei, eu te darei uma casa. E Davi, no momento que ele recebeu tudo isso foi até um objeto, você voltar uns dias aí no nosso devocional, você vai ver, e Davi simplesmente celebrou, né? Aceitou ali a vontade do Senhor, que foi isso ali lá no capítulo 17, 1 Crônicas, agradeceu e bola para frente. Mas Davi não tirou do seu coração que ele, apesar de não fazer a casa, de não edificar a casa, ou seja, de não construir, ele não tirou do seu coração que ele precisaria, vamos dizer assim, preparar, deixar as coisas mais ajustadas possíveis para aquele que iria substituí-lo, assim o fizesse. E o próprio Senhor falou que viria alguém da própria família de Davi, edificaria o trono, e ali sucederiam, por exemplo, pessoas, e ali sucederia... ele confirmaria o trono disso. E a gente consegue ver essa promessa, ainda aqui, por exemplo, nesse versículo 10 desse capítulo de hoje, ele diz assim, este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. É claro que quando a gente olha esse versículo, analisa o nosso coração, e a gente hoje, como sendo igreja, a gente vai com uma profundidade maior, a gente consegue transpassar desse período, e consegue ir para Cristo Jesus, e consegue agora ficar ansioso pela volta e o retorno de Cristo Jesus. É claro, não tem jeito, porque ele diz assim, ó, eu confirmarei o seu trono para sempre. E aí, é maravilhoso isso. Então, Davi, ele ainda está com esse instinto, esse estímulo no seu coração. E aí, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, esse capítulo aqui, o que ele me traz logo de cara? É muito importante que quando você, por exemplo, for impedido, ou quando não for a vontade de Deus, que você levante determinada coisa, que você inaugure determinada obra, vamos dizer assim, até politicamente, tomando como referência esses conceitos aí que o mundo traz, como são os políticos,
Você não se preocupe em aparecer ali, não. Mas observa só, mesmo sem Davi ser aquele homem que edificou efetivamente, mas ele faz todo o processo, ele prepara tudo. Quando você vai lendo aqui o capítulo, ele prepara materiais, ele prepara homens, ele prepara pedras, ele prepara... ele estimula as pessoas do reino a apoiar Salomão no projeto. Ele conversa com seu filho Salomão, porque ele diz assim, lá no versículo 6, então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele fala isso, mas ele fala isso porque efetivamente o próprio Senhor já tinha estabelecido isso no coração de Davi. Ou seja, Davi não fica lamentando, Davi não fica chorando, Davi não fica murmurando, Davi não fica nada. Davi sabe que a casa será construída, sabe que alguém do seu reino, alguém da sua família, alguém da sua casa levantará esse projeto, e ele dedica os seus dias ali para ir preparando. E como Davi prepara ouro, prepara materiais, prepara abundância, prepara a própria, vamos dizer assim, ele prepara que o próprio reino o próprio reino esteja preparado para poder apoiar e seguir com Salomão. Quando a gente vai lá no versículo 18, né? No versículo 17 ele diz assim, e Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem seu filho Salomão, dizendo, porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. E aí ele convida, então, esses príncipes, essas lideranças, a apoiar, a entregar o seu coração, a entregar a vossa alma, a se dedicar verdadeiramente para que o propósito de Deus acontecesse. Mas Davi não se preocupa de simplesmente preparar todo esse âmbito material, toda essa estrutura, tudo isso não. Ele vai um pouco além. Ele vai muito além porque ele dá conselhos valiosos para Salomão. Ele faz com que Salomão diga assim, olha, você vai fazer, mas por favor, por amor a Deus, né? Tanto você quanto o nosso povo, faça dessa forma, caminhe dessa forma. Quando ele diz assim, olha, lá no versículo 12, o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. E aí, a gente pode dizer que diante de uma orientação dessa paterna, parece compreensível quando você vai lá em Salomão, quando Salomão aparece, né? Que ele vai, vamos dizer assim, receber o reino e vai tomar as suas decisões quando ele chega ao Senhor, que ele pede sabedoria. Ele pede literalmente sabedoria. E a gente vai e observa que é importante. Então as coisas você vai ver que estão interligadas e não nascem não. O próprio papel do seu pai, ou seja, Davi, nesse processo, além de cuidar de toda a estrutura, ele instrui seu filho. Ele diz assim, olha, tem que andar no caminho de retidão, você tem que usar de forma sábia, você tem que ligar ao Senhor, você tem que ter relacionamento com isso, porque você é liderança, você é reino, e aí você faz com que muito mais fácil todo o povo caminhe também na tua direção. Porque se um rei se inclina à maldade, se o chefe da casa se inclina à maldade, à imoralidade, à indecência, à enganação, né, ao desprezo pelas coisas do Senhor, seria muito natural que os seus filhos assim também o fizessem, para que a tua casa não caia à perdição, e para que a tua casa, na verdade, caminhe como a casa de Josué, assim ele determinou, né, que é servindo ao Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor no caso. É importante esse posicionamento, esse cuidado, como Davi está tendo aqui. Que maravilha! Ou seja, um homem que não construiu, em partes, cede todo o mérito, faz com que o seu filho, quando vai para construir, praticamente já tenha tudo organizado. E o próprio Deus ainda diz mais ainda diz que daria paz para aquele novo, né, para aquele jovem, para aquele descendente de Davi, para que ele pudesse realmente se dedicar e ter condições ter condições de efetivamente. A gente consegue confirmar isso quando a gente vai lá no versículo 9, diz assim, eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso dará a Israel nos seus dias. Ou seja, tem material, tem o Senhor do lado, tem a paz estabelecida, tem a orientação do pai, pedindo para que ele andasse em prudência, buscasse a prudência e entendimento no Senhor, e aí agora é só caminhar e construir aquilo que nós conhecemos como templo e a casa de Deus. Tá certo? Mesmo que Deus não habite em templos de mãos humanas, mas aqui a gente está vendo que são corações, tudo voltado para quando a representatividade da casa se fizer, o Espírito do Senhor ali se repousar. E que repouse também na tua vida, meu irmão. Graça e paz, quinta-feira maravilhosa, que Deus possa te proteger, te cuidar, estar contigo em todos os teus desafios e que Ele te cuide, meu irmão, e cuide a mim também.